como eu sempre falo, entre alguém ideológico e alguém interesseiro é menos pior. Então, alguém que pelo menos, por motivos eleitorais, seja incentivado, forçado a fazer algo positivo, a não destruir a economia, seria menos pior. Infelizmente, acho que não é este o cenário. Acho que vão continuar piorando a economia mesmo. Por quê? Porque até agora tudo indica isso. Se eles tivessem realmente interesse em tentar melhorar a situação econômica, já teriam feito o que deveriam ter feito, ou seja, um corte de gasto real e não só conversas, entrevistas, discurso, etc., mas sinalizando de fato, com os fatos, para o mercado, que o Brasil está comprometido realmente em fazer os deveres de casa, em fazer as macro-reformas estruturais e em ter responsabilidade fiscal. Até agora, não é isso que eles fizeram, não é isso que mostraram. Então, tudo indica que vai acontecer o contrário. O Banco Central já interviu semana passada e, mesmo assim, não aconteceu nada com o real. O real não conseguiram nem valorizar o real como desejavam. Então, na verdade, a situação já me parece que está indo, não só está se deteriorando, mas está indo até fora do controle. Eles não conseguem por uma série de motivos. Também acredito que eles sabem, entendem muito bem como funciona a economia. Ninguém é bobo, ainda menos em Brasília. Né? Assim, se tiver alguém bobo, é mais a exceção que a norma. Eles não conseguem por vários motivos. Um, porque é, a narrativa é sempre outra. Então, depois, quando os caras entram no governo, é difícil fazer o contrário do que falam. Segundo, porque o próprio eleitorado é aquele e quer aquilo, quer aquele tipo de ação. Se eles fizessem o contrário, o que deveria ser feito, provavelmente o próprio eleitorado não iria gostar. E também porque, vejam, há alguns fatos que, de novo, sinalizam a tendência que eles estão tomando. Né? Lula, nessa entrevista, por exemplo, citou: eu já entreguei o país com 7% de crescimento, etc. Só que naquela época já falamos que, na verdade, teve um crescimento da economia global e o mundo cresceu mais que o Brasil, então o Brasil pegou o efeito carona em cima do crescimento internacional. Mas, além disso, pelo menos ele chamou no governo na época alguns economistas mainstream que sabem fazer as contas, sabem fazer 2 mais 2. Não é o que está acontecendo agora. Olhem quem está no Ministério da Economia. De novo, não porque o sujeito entenda alguma coisa de economia. Ele mesmo já admitiu que colou na universidade, que se formou por isso, mesmo depois tendo desmentido, etc. E tal. Ele está lá para ser o futuro candidato do PT à presidência, não para fazer bem a economia. Então, por motivos interesseros eleitorais, etc. Então, a meu ver, infelizmente, em 2025 continuo com a minha visão, vai ser pior. Inclusive, as mudanças políticas no Banco Central, na Câmara dos Deputados, no Senado, me parecem mostrar isso, então não vejo nenhuma janela de oportunidade. Sobre essa pergunta, não quero desperdiçar essa ocasião, né, Renato, porque é uma boa, grande, uma pergunta recorrente, né, porque o Brasil é um país atrasado. É óbvio que tem, assim, seminários e conferências e livros, como aquele do Luiz Felipe, então poderíamos falar disso horas e horas. Então, tentando super resumir isso, eu diria o seguinte: obviamente são vários motivos, mas tentando assim ir ao cerne da questão, aqueles que para mim são os motivos principais. Primeiro, eu diria que é uma questão factual, ou seja, nós vivemos em uma cleptocracia de fato, é um patrimonialismo, um sistema muito hierárquico, muito piramidal, muito centralizado, onde uma pequeníssima minoria organizada, uma classe política, uma casta política, governa um país enorme, de forma muito centralizada, com interesses opostos àquele da população. Então, o que eles fazem concretamente? Pilham o território e a população. Nós somos gado para ser pilhado. A ideia é exatamente pilhar riqueza, extorquir riqueza do país, a favor de uma minoria organizada, que é a classe política e seus compadres, os amigos da classe econômica, da classe cultural, da classe mediática, etc., dependendo do rodízio de vez aí de quem está em Brasília. E isso, obviamente, assim, responde à maioria do problema. Né? Então, claro que teve mudanças ao longo da história, mas ainda continua assim, continua um país muito centralizado. E para um país grande, a coisa é ainda mais complicada. Todos os países grandes que, entre aspas, deram certo, é porque são poucos, e deram certo porque são descentralizados. E segundo, eu diria, que assim, se conecta com a primeira questão,
Tem muita ideologia, muita lavagem cerebral. Falar de doutrinação é muito pouco, é um eufemismo. E essa doutrinação vem de cima para baixo. Então essa classe política, historicamente, fez lavagem cerebral nas pessoas. É claro que estamos generalizando, tem pessoas muito inteligentes, tem grandes autores, grandes analistas, etc., mas generalizando mesmo, é isso que acontece. Veja, que as pessoas falam besteiras isso, e pensam besteiras sobre política, isso é normal no mundo inteiro. Agora, não é normal que do Acre e Rio Grande do Sul, 200 milhões de pessoas repetem as mesmas coisas, as mesmas asneiras, inclusive com as mesmas frases, as mesmas palavras, idênticas. Isso não é normal. Obviamente, não é um fenômeno espontâneo, natural, de baixo para cima. Isso é induzido desde a escola. Então tem uma operação de lavagem cerebral em massa e as pessoas colocaram na cabeça das pessoas coisas erradas, do tipo, né? Muitas vezes se confunde causa com consequência. Então as pessoas querem imitar os efeitos da riqueza, tanto na própria vida micro, quanto no macro, ao nível país, quando na verdade não estão dispostas a enxergar quais são as causas da riqueza. Nós queremos copiar o que os países ricos têm. Só que para chegar lá, demorou séculos muitas vezes. Então nós queremos investir em coisas não tão fundamentais quando ainda falta saneamento básico, por exemplo, né? E ainda, o não entendimento que essa esquerda, a esquerda é legítima, só que a esquerda social-democrata, essa esquerda aí é uma esquerda extremista, que no mundo inteiro é considerada extremista. E o não entendimento disso, de onde vem? De novo, de uma operação de lavagem cerebral. Também por quê? Porque o país é muito isolado. Então poucas informações de fora vêm. Então o discurso público é muito autorreferencial. Então, infelizmente, o túnel para enxergar uma saída, as saídas tem, tecnicamente teria como aplicar, mas o túnel, a luz no fundo do túnel é muito difícil de se enxergar.